Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Que bom que você está aqui hoje para ouvir esse tema tão desafiador para nós mães, ser mãe cristã numa era digital. Meu Deus, como criar nossos filhos com sabedoria diante desse desafio que é esse acesso à internet, a tanta informação, a telas. Bem, realmente, você sabe quanto tempo seu filho passa na tela? Se você não sabe, esse vídeo é para você. E se você também sabe e fica assustada, isso te assusta, esse vídeo também é para você. Por isso fica aí ligado, compartilha uma mãe que você sabe que também passa por isso e tem filhos aí nessa faixa etária da adolescência, infância, porque essa luta é nossa, minhas queridas. Existem estudos que já mostram como faz mal o excesso de tela na infância, na adolescência e inclusive também na vida adulta, né, meus queridos? Vamos falar a verdade. Até para nós adultos faz mal. É tanta informação que o cérebro fica viciado nesse fast food de informações, né? E fast food não é bom em nenhum dos sentidos. Bem, é um desafio para nós. Nós precisamos ser intencionais na criação dos nossos filhos. Nós precisamos, principalmente sendo mães cristãs, ser intencionais. Aí vão alguns desafios que eu quero compartilhar com vocês. Um problema que é bem difícil para nós mães admitirmos. A tela virou uma espécie de babá. É real, eu não vou mentir. Meu marido, Marcelo, costuma dizer assim, ele costumava dizer quando os meninos eram menores, né? Hoje eles já estão grandes. Dá o anestésico aí para eles, dá o cala-boca, que é o telefone, o iPad. O Gustavo, meu Gustavo, já nasceu na era do touch. Eu me lembro dele chegar na televisão e já colocar o dedo assim, ó, para passar de tela. Que desafio! Realmente, eu não posso mentir que você dá um telefone numa determinada hora do nosso dia, em um determinado ambiente que precisa da criança estar mais calma. Por exemplo, na igreja, ai meu Deus, você vai lá e dá o telefone, dá muito jeito. Mas nós precisamos ser intencionais nisso. Quanto tempo nós estamos deixando o nosso filho na tela? Você consegue colocar limite? Toda criança precisa de limite em tudo, principalmente hoje, nessa era com tanta tecnologia. E a tecnologia é muito bem-vinda. Hoje nossos filhos podem ter acesso a materiais didáticos rápido e ali, ó, tá na mão. Isso é maravilhoso, mas tudo com muito limite. Então, o problema não é a tela em si, mas quanto tempo essa tela tem sido presente na vida do seu filho. E sabe, queridos, eu li uma frase que é incrível e realmente é verdade. A criatividade, ela vem com o tédio. Nós somos uma geração que não sabe lidar com o tédio. Eu ouço muitas vezes meus filhos falando, mas eu vou ficar como? Olhando para o teto, sem fazer nada, sem ver nada? Sim, sai, vai para a rua, vai jogar uma bola. Né? Eu ainda sou dessa geração, a geração que nasceu sem internet, na verdade, sem telemóvel, sem internet, os computadores não eram assim tão acessíveis como é hoje, e como a gente brincava ao ar livre, né? E hoje em dia nós vemos o quê? Crianças com agressividade excessiva, crianças em depressão, gente, é triste, e as telas têm contribuído para isso. No âmbito de igreja, eu posso te dar um exemplo, eu já vi pais tirando o telefone de seus filhos e esses filhos reagindo com agressividade aos pais, partindo mesmo para cima do pai. É uma reação de um viciado. E eu e você estamos sujeitas a isso. Então, aí fica o meu alerta. E algumas dicas. O que a gente pode fazer para controlar isso? Bem, estabelecer limite. Limite é a palavra-chave para tudo na vida, né? Mas sem culpa, sabe, gente? Vai ter hora que vai ser muito bem-vindo um telefone, um iPad, um desenho, um jogo educativo.
Agora, com muita supervisão. Supervisão é importantíssimo, sabe? Hoje você tem como colocar no próprio telemóvel o tempo de tela, você consegue vigiar isso, você consegue ter acesso a esses dados, a limitar o acesso do seu filho, a que tipo de sites e vídeos que ele pode ver. Então, se interesse, gaste tempo com isso. Muitas vezes eu vejo mães exaustas. E aí a gente entra em outro ponto, né, mãe? Você precisa cuidar de você. Para você cuidar do outro, você precisa cuidar de você. Realmente educar é uma tarefa difícil, que requer muita energia. E como que você faz isso sem energia? Como você faz isso cansado, exausto? Não dá. Então você tem que ter tempo para você, você tem que ter tempo para descansar, para você ficar com a cabeça mais tranquila e até mais confiante para passar limite para os filhos, né? É muita coisa, né, mãe? Mas você consegue. Bem, toda vez que você for dar limite para o filho, é importante você substituir aquele momento que ele poderia estar numa tela com outra coisa. Aí eu costumo dizer que isso dá trabalho. Dá muito trabalho. Dá trabalho dar limite e dá trabalho você canalizar aquela atenção para outra coisa. Nós moramos em Portugal e nós temos um período de frio muito grande, então quando os meninos eram pequenos, em dias de muito frio, chuva, mau tempo, eu rodava Portugal, Lisboa inteira nos shoppings, eu levava bola para shopping para os meninos ficarem jogando e botava patins e deixava eles correrem no meio do shopping para gastar energia, para movimentar, para a gente sair de dentro de casa e não ficar preso na tela. E também é muito importante, essa dica para mim é fundamental, converse, abra o jogo, explique para o seu filho, ele é mais inteligente do que você imagina, não é só bloquear, não é só falar não pode, converse. Esses dias eu estava conversando com o meu mais novo, o Gugu já tem 15 anos, já não é mais uma criança, e eu falei, Gugu, você precisa controlar o seu tempo no computador. Você precisa saber, você precisa se dar conta de quando aquilo está sendo demais. E não é só computador, gente. Gustavo adora um doce. Falei, Gugu, você tem que ter consciência. Hoje eu comi muito doce, amanhã eu não vou comer. Então, diálogo. Eles são muito inteligentes. E eles também estão vendo o que a gente está fazendo, né, mães? Se calhar eu e você estamos exagerando também na tela. Será que não? Será que esse tempo de tela também não tem roubado a nossa energia? Sabe, filho é terrível, filho é o maior observador da nossa vida, né? Quando eu falei, Gustavo, você precisa controlar o seu tempo na tela. E foi no imediato, mamãe, você também. E eu falei, é verdade, você tem razão. Enfim, eu falei, filho, nós precisamos controlar o nosso tempo, porque hoje a gente trabalha com o telefone também, imagina. Então, se a gente não controlar, aquilo engole a gente. Então, mamães queridas, aqui fica toda a minha empatia com você, porque eu tô dentro desse barco junto com você, tô falando para você, tô falando para mim. Nós precisamos de estratégias. Nós precisamos, sim, de sabedoria, de dedicação. O amor é importantíssimo, mas nós precisamos ser intencionais. Então, essa fase da infância, da pré-adolescência, nós precisamos estar muito presentes. E chega uma determinada altura da vida deles, e isso varia um pouco até de linha de pensamento, de psicólogo, de linha da psicologia, mas existem linhas que dizem que a gente constrói hábitos dos nossos filhos até 4 anos de idade, gente. É muito pouco tempo, é muito injusto, mas é real. Então, dedique tempo, converse, ore com eles, lógico, mas o maior presente que você pode dar para o seu filho é a sua presença. Esteja presente, venha trazer a solução, seja parte da solução, vai fazer um desporto junto com ele. Você mata, eu costumo dizer que a gente precisa matar várias coisas num só horário. Então você mata seu tempo de exercício, o tempo de exercício do seu filho e o tempo junto com eles. Vai fazer coisa junto, seja criativa. Aliás, o tédio é o momento que nasce a criatividade. Então, não desista dos seus filhos, não desista de
de educar, de dar limites. Não desista, vale a pena. E me conta aí nos comentários, qual é o seu maior desafio com seus filhos? São as telas? Tem outro desafio? Me conta, eu quero ler o comentário de vocês. E é isso. Um beijo, até o próximo vídeo.